Você está voltando e para o Corinthians é uma boa notícia, pelo menos nos números fica muito evidente isso, né? Você desfalcou o time em 8 rodadas do Brasileirão e o Corinthians não venceu nenhuma sem você. Queria que você falasse um pouco como é que você sente isso, assim, a tal da Pedrinho dependência, assim, ela existe mesmo e por quê? Boa tarde. Acabei vendo os números, mas creio que todo jogador acaba sendo importante. Claro, não creio que seja Pedrinho dependência, acho que tem jogadores à altura que pode muito bem suprir a minha ausência, mas infelizmente as vitórias não apareceram quando eu não estava, então isso acaba aumentando esses rumores. Mas creio que o elenco é de muita qualidade, independente se eu voltar ou não, vai estar sempre esperando a vitória aparecer. Eu estou errado em dizer que você está, pela primeira vez, talvez desde que você veio para o profissional, confortável jogando na sua posição meia central? Sim, como eu falei, faz acho que 2, 3 anos que eu não atuo por ali, então, claro, a readaptação pode ser um pouco mais demorada do que eu mais esperava, porque, querendo ou não, na seleção também atuo, acaba atuando um pouco diferente de como estou atuando aqui, então, para mim poder readaptar pode demorar um pouco, e eu ainda tenho, acho que 2 jogos só, que eu acabei atuando pelo meio, vai ter aqueles altos e baixos, mas eu pretendo ter a maior sequência possível para poder estar atuando onde eu sempre gostei de estar jogando e poder estar ajudando meus companheiros ainda mais. Pedro, em cima ainda dessa questão, mas trazendo para o lado do grupo todo, a impressão que dá é que ainda há uma certa dificuldade do time assimilar um novo jeito de jogar já na reta final, mas é um jeito totalmente jogado em comparação aos últimos meses, né? Você sente também que o grupo está tentando ainda entender essa ideia do Coelho? Sim, exatamente como você falou, é um jeito totalmente diferente, da parte da frente até desde a parte de trás para frente, porque já é uma saída em 3, já é um jogo diferente, então não é de um dia para o outro que a gente vai acabar nos adaptando desta forma, né? É uma ideia muito boa, onde a gente abraçou muito bem a ideia do Coelho, poder estar pressionando, saindo com a posse de bola. Então, querendo ou não, acaba demorando um pouco para poder acostumar com isso, por isso que muitas das vezes tem esses altos e baixos, que é normalmente porque a gente faz tempo que a gente não joga desta forma. E o Corinthians agora não depende mais só das próprias forças, né, para conseguir essa vaga. Ganhar seus jogos, secar alguns adversários por causa do empate com o Inter. Por causa disso, você vai torcer para o Flamengo no sábado, na final da Libertadores, para ver se abre uma vaguinha a mais ali para a Libertadores? Em relação a isso, entre Flamengo e River, que possa vencer o melhor, independente de quem vença, que fizer o melhor jogo, possa sair campeão. A gente tem que jogar nosso futebol, se portar com nosso futebol aqui dentro, para que a gente possa, se nós vencermos esses jogos que faltam, com certeza a gente tem grande chance de poder estar na Libertadores. Ô Pedrinho, eu imagino que quando vocês, já nesse fim de temporada, fazem um balanço de como foi 2019, vocês encontram pontos positivos, como o título paulista, mas imagino que vocês gostariam de, nesse momento, estar numa situação um pouquinho melhor, de repente ainda com chance de briga de título pelo Brasileirão, né? Mas restou ainda uma coisa que é muito importante, que é a participação na Libertadores do ano que vem, de formas distintas. Se vocês chegarem nas 5 primeiras colocações, vocês já se classificam direto para a fase de grupos. Como é que vocês estão preparando o Corinthians para essas partidas finais? Hoje, estar na Libertadores é um diferencial para que vocês se mantenham motivados nessas últimas 5 rodadas? Sim, com certeza. Creio que o fato Libertadores nos motiva ainda mais. Sabemos que jogar no Corinthians sempre há motivações, independente de onde nós estejamos. Claro, faltam 5 jogos, né? A gente tem que tentar o máximo de ponto conquistar nesses 5 jogos para poder buscar uma coisa melhor, que, claro, é uma Libertadores, todo mundo sonha em poder estar jogando na Libertadores, então é algo que a gente vem incentivando bastante para poder estar na Libertadores do ano que vem. Vocês têm olhado para a tabela de vocês e para a tabela dos adversários, que são adversários diretos nessa briga pela vaga na Libertadores, para fazer conta? Você pega a calculadora para saber o que o Corinthians precisa fazer, enfim, para dar uma olhada geral ali na tabela, que eu imagino que vocês ainda sonhem com a vaga no G4 ou G5, né? Sim, mas para falar a verdade, eu acabo olhando mais para nós mesmos. Tenho certeza que se nós fizermos o nosso trabalho bem feito nesses 5 jogos, há grandes possibilidades da gente estar na Libertadores. Claro, pode depender de alguns times, mas com certeza se nesses 5 jogos a gente der o máximo de si, poder conquistar o máximo de números possíveis, acho que a gente tem grande chance de poder estar na Libertadores.
Pedrinho, tudo bem? Tudo bom. Hoje é o dia da consciência negra, feriado. Recentemente saiu um vídeo do teu colega Júnior Urso falando sobre isso, é uma questão complicada, que é uma dor diferente de todas as outras. Tivemos recentemente esses episódios com o Tyson, né, o Dentinho estava lá também, que passou por aqui. Você, como jogador negro, como é que vê essa questão ainda, né, no Brasil, tão retrógrada? E se o esporte é uma forma de enaltecer cada vez mais o valor que o negro tem, até porque os maiores atletas do mundo, em várias modalidades, também são negros. Sim, essa situação é um pouco complicada, como eu até vi muitas vezes falar, acho que até o Uso falou, só quem passa por isso sabe o quão complicado é isto, né? Então, não cabe as pessoas falarem sem nunca ter passado por isso. Então, eu acho que os direitos, independente da cor da pele, independente de quem seja, eu acho que todo mundo tem que ter os mesmos direitos iguais. E eu acho que o futebol é um meio que a gente pode ainda mais influenciar as pessoas a não ter esse ato de racismo, porque muitas das pessoas acompanham o futebol e creio que é uma grande iniciativa para que isso possa diminuir cada vez mais, não só no futebol, mas sim em várias modalidades, na vida mesmo. Acho que isso deve ser acabado de uma vez por todas. Não, nunca passei, mas tenho amigos que já passaram, então, e sei o quão complicado é isso, porque eles relataram para mim. Pedrinho, tudo bem? Você vai renovar com o Corinthians no final do ano? Sim, a gente já saiu aí, que a gente estava conversando, para poder já no início de janeiro, poder haver essa renovação. Você decidiu isso antes ou depois da demissão do Carille? Não, isso já estava, antes mesmo, já estava decidido. Pedrinho, eu queria que você falasse do seu ano em si. Em 17, quando você sobe, você fez 1 gol, 4 em 2018, agora está com 7 em 2019. A gente enxerga aí uma evolução nos seus números de assistência também. Queria saber se você está satisfeito, se você acha que dava até para fazer mais, se é uma evolução que você está vendo como satisfatória ou daria até para ser mais. Satisfeito a gente nunca pode se dar, porque a gente tem que estar sempre buscando a evolução cada vez mais, mas como eu sempre falo, pelo estilo de jogo que o Corinthians teve, né, nesses últimos anos, eu acho que isso acaba nos prejudicando mais ainda em poder e fator de gols. Claro, depende mais do jogador em si, mas eu falo a forma que nós jogávamos, acaba isso diminuindo um pouco mais os números de gols, mas é algo que eu venho me cobrando cada vez mais. Esse ano pude fazer mais do que o ano passado, então que o ano que vem possa ter mais ainda. Então eu acho que essa evolução que eu venho buscando dentro de si é algo que eu me cobro todo dia bastante. Meus pais me cobram bastante para me poder estar evoluindo e ajudando mais a equipe a fazer gols, assistência, porque com certeza se meus números aumentarem, o Corinthians também vai estar crescendo e ganhando cada vez mais. Pedrinho, boa tarde. Pegando o gancho do colega aqui sobre a consciência negra, dia 20 de novembro, o Corinthians teve o seu primeiro jogador negro em 1919, o Bingo, né? Em 8 jogos ele fez 5 gols. Só que na época ele despertou o ciúme do Neco, que era o grande artilheiro, grande ídolo da equipe, e começou a escantear o jogador até que ele não jogou mais no Corinthians. Você, na sua carreira, já teve uma situação parecida de algum atleta, de algum técnico, de algum dirigente, algum torcedor, alguém... o menino é bom, você chegar, notar que tem condições de jogar, mas você percebe que as pessoas vão te colocando de lado por ser negro, por ter uma origem humilde. Você já teve algo parecido, já passou por algo parecido? Não, para falar a verdade, como eu falei, eu nunca passei por uma situação como essa. Claro, como eu sempre falo, muitas das vezes não precisa nem ser cor, como você falou, às vezes é porque tem uma geração mais humilde, porque é do Nordeste, mas graças a Deus, desde quando eu cheguei aqui no Corinthians, nunca passei por uma situação como essa. Desde quando eu cheguei, independente se era nordestino ou não, as pessoas sempre me respeitou com igualdade. Então, fico feliz por nunca ter passado por isso, e quem passa por isso, que possa ter a cabeça no lugar, tranquilidade, porque sei como complicado pode ser e que isso possa mudar cada vez mais. Pedrinho, aqui à sua esquerda. Os últimos 5 jogos do Corinthians, um adversário já está rebaixado, que é o Avaí, 3 brigam diretamente contra o rebaixamento, e tem o Atlético Mineiro ainda que não está brigando diretamente pelo rebaixamento, mas está na parte de baixo. Você vê a tabela do Corinthians mais tranquila até o final do ano? Não, eu acho que não, porque a gente sempre fala,
Os times também que brigam pelo rebaixamento acabam sendo muito complicados. Acho que jogo a jogo, independente se o Avaí já está rebaixado ou não, tenho certeza que eles vão jogar pela dignidade, pela honra. Cada um ali tem um pai de família e por esse fator eu acho que nenhum jogo vai ser fácil. O Thiago Nunes veio ontem aqui para São Paulo, até queria saber se você chegou a conversar com ele alguma coisa, e a gente sabe que o planejamento para o ano que vem já começou. Você acha que os últimos 5 jogos serão importantes, até em permanência de jogadores? Você acha que isso vai ser fundamental, jogar bem os últimos 5 jogos para o jogador conseguir ficar? Ou você acha que não? Vai ser relacionado ao que já foi no futebol na temporada? Sim, ele veio aqui ontem, a gente só acabou cumprimentando muito rápido, perguntou como estava bem, e só isso mesmo. Claro, eu acho que jogar no Corinthians, todo jogo é importante, todo jogo tem uma atenção maior, principalmente agora que vem um novo treinador, e isso serve para todos os jogadores, poder mostrar realmente o grande jogador que para poder estar presente na temporada do ano que vem, que com certeza que possa ser uma temporada de muito sucesso para todos. Pedrinho, boa tarde. Boa tarde. Pedrinho, é o seguinte, o Corinthians tem grandes dificuldades de sair jogando do sistema defensivo, na intermediária defensiva, para o ataque. Você começou agora a jogar no meio, e sua característica clara é do meio campo para frente. Você consegue fazer essa função de vir buscar a bola e armar o jogo do meio campo para trás, tentar levar essa bola, porque o Corinthians está com muita dificuldade nesse setor. Sim, tem essa característica, eu acho que depende muito da tal formação. Por exemplo, na seleção brasileira eu tenho essa liberdade de poder buscar a bola mais atrás para poder criar, e isso vai depender do jogo. Muitas das vezes eu não vou poder buscar a bola nos pés, porque posso estar jogando com 3 volantes, 2, então isso acaba a minha responsabilidade sendo mais do meio para frente. Então, como eu falo, vai depender da formação, de como o Coelho quer que eu jogue, e eu vou tentar me espelhar ao máximo para poder agradar não só o Coelho, mas a todos e ajudar a equipe da melhor forma possível. Pedrinho, uma vitória sobre o Botafogo no domingo é muito importante para essa briga aí que vocês estão na vaga da Libertadores. Só que no Rio de Janeiro, o Corinthians não vence o Botafogo desde 2011, já tem um tempinho, tem um tabu aí. Queria que você desse assim, uma dica, o que fazer para mudar esse pequeno tabu. E foi em 2011, 2-0, um jogo, acho que gol de Paulinho Liedson, se você lembra, você tinha quantos anos? 12, 13, faz um tempinho, né? Realmente, faz um tempinho, pra falar a verdade eu não lembro. Mas eu acho que a gente tem que fazer o que o treinador pedir, a gente tem que se dedicar ao máximo. Claro, o tabu acaba nos chateando, qualquer adversário, seja qual for, mas tenho certeza que se a gente fizer um grande jogo, um jogo equilibrado, fazer o que a gente vem treinando e poder evoluir naquilo que a gente precisa, acho que tem de tudo para ser um grande jogo, e vamos trabalhar para poder buscar os 3 pontos e poder quebrar esse tabu também. Ô Pedrinho, só uma última ainda com relação a Libertadores, né, e a vaga na Libertadores. Vocês conversam internamente do quanto faz diferença você classificar direto para a fase de grupos, que você começa a partir de fevereiro ou de março, e a diferença de no começo de uma temporada, vocês com um treinador novo, já ter um jogo de mata-mata contra um adversário que provavelmente vocês não jogam há muito tempo, e aí tem um exemplo recente do São Paulo, né, que tinha o André Jardine, acabou pegando um adversário que não tem, né, tanto histórico na América do Sul e acabou perdendo. Vocês conversam entre vocês a diferença de se classificar direto para a vaga na Libertadores, fase de grupos, ou ter esse mata-mata logo de cara com um treinador novo? Com certeza. Em relação a qual adversário a gente vai pegar ou isso, a gente não conversa muito, mas nós sabemos a importância que é você já entrar de vez numa fase de grupo, ou você ter mais um jogo para poder entrar. Como você falou, é uma diferença enorme, porque muitas das vezes é no início de temporada, onde a gente está voltando, e já tem um jogo decisivo. Claro, independente do adversário, todos querem vencer. Então, creio que, independente de quem seja, vai ter a mesma ganância de poder estar numa fase de grupo de Libertadores, e creio que todos têm um mesmo objetivo. Por isso que eu acho que é importantíssimo já entrar numa fase de grupo, porque a gente vai entrar... Pode jogar um jogo importante já no início de uma temporada com um projeto ainda novo. Pedrinho, surgiu uma dúvida naquela entrevista do Coelho depois do jogo contra o Palmeiras, quando ele falou sobre você. Teve um trecho, você deve ter ficado sabendo, que ele falou: o Pedrinho precisa ouvir menos as coisas fora do Parque São Jorge, do CT. Você sabe a que ele se referiu, o que ele estava querendo dizer? Ele chegou a falar com você algo sobre isso? Eu acabei vendo esse trecho também, até me surpreendeu, porque eu também não
não sabia do que ele estava falando e logo depois, em seguida, acabei indo para a seleção brasileira. Por esse fato, eu até não cheguei a conversar com ele e até acho que já passou, mas independente do que ele falou, tenho certeza que ele deve ter falado para o meu bem, para o meu crescimento, mas especificamente eu não fiquei sabendo que deveria ser isso.